Diferente do TJ, por exemplo, que está presencialmente de 1 da tarde às 19 horas, e após ou antes desse horário, existe o plantão judiciário, que fica localizado lá na rua Erasmo Braga, lá no centro do Rio, lá nos fundos do Fórum Central, quem conhece, aquela rua lá, o chama Beco, né? Você vai lá por trás, existe uma entrada para que você faça uso da sua prerrogativa como advogado, né, de ter o acesso ao judiciário para representar um terceiro, um cliente seu, e, eventualmente, uma tutela de urgência, de internação, por exemplo, uma questão de medida protetiva, no caso da mulher, nesse mês, agora, mês de outubro, outubro rosa, fala muito sobre a violência doméstica também, além da proteção ao câncer de mama, mas aqui veda que nesse plantão judiciário você possa, por exemplo, ter a concessão de um pedido de levantamento de importância em dinheiro ou de liberação de bens apreendidos, só podendo, então, ser objeto desse requerimento em horário de funcionamento do Poder Judiciário. Claro, a gente está falando aqui de questões cotidianas. Se for algo, por exemplo, relativo a alimentos, não só no plantão judiciário, como até no período de recesso forense, vocês devem ter estudado isso com a professora Ana em processo civil 1, lembra? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, é o período chamado de recesso forense, onde há suspensão dos prazos processuais, onde não há o atendimento presencial, mas há o plantão judiciário, e a suspensão dos prazos processuais, em alguns casos, ela não se aplica. E é o caso, por exemplo, da questão de alimentos. Bom, e aí então o artigo 906, que é o artigo que os advogados adoram escrever nas suas petições, onde eles estão requerendo, por exemplo, conforme depósito judicial, conforme produto daquele bem penhorado, eles pedem o quê? A expedição do chamado mandado de levantamento. Olha o que diz aqui o artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Ou seja, você fez o requerimento para expedição pelo cartório do mandado de levantamento. Bom, o cartório, então, encaminha ao gabinete, o juiz, então, ele, na sua conclusão, ele defere a expedição do mandado de pagamento ou do alvará, dependendo do juizado especial ou vara civil. O processo volta para o cartório, vai para a digitação, e o servidor lá, o técnico, o auxiliar judiciário, ou o próprio analista, ou o estagiário, artigo 906, Renan, ou o estagiário, né, que é o mais comum, vai lá e digita o mandado de levantamento, esse mandado vai para a assinatura do próprio juiz lá no gabinete, e aí então ele fica disponível para o credor exequente requerer lá no balcão, se for processo físico, ou sendo processo eletrônico, ele tão somente acessa ao sistema do TJ, do TRT, do próprio TRF, e imprime e vai até o banco público, onde estiver depositada aquela quantia e onde constar a ordem de pagamento do juiz, né, que é uma ordem judicial de levantamento de valores, e dá entrada para receber os seus valores. Bom, mas lembrando que o exequente ele tem que deixar bem claro que está recebendo. E aquele valor, se ele pede o levantamento, ele está dando quitação. Ainda que, por exemplo, tenha apenas R$ 20.000 depositados em juízo. Esse valor é incontroverso, está em execução. Mas o crédito dele é de 50 mil. Ele pede a expedição do mandado de levantamento desse valor de 20 mil, mas ele não dá quitação total na execução. Ele dá o quê? Quitação parcial. Ele tem que declarar nos autos que está o quê? Dando quitação e, consequentemente, vai ter o direito à expedição daquele mandado de levantamento, que sempre foi muito comum. E aí, percebam como que o CPC, lá em 2015, né, é a Lei 13.105 de 2015, ele já previa uma modalidade que foi muito utilizada agora e está sendo ainda na pandemia, que é a substituição desse mandado de levantamento físico ou eletrônico pela transferência eletrônica de valores quando a parte exequente assim o requer, através do seu advogado, nos autos do processo. Olha o que diz aqui o parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento
poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculado ao juízo para outra indicada pelo exequente. Mas aí, o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui o TJ, eu não me recordo agora o ato, são tantos atos que foram expedidos agora nessa pandemia, mas eu me lembro exatamente que foi lá em abril, onde o TJ estabeleceu que era para os cartórios, foi um ato, salvo engano, da Corregedoria TJ, do atual desembargador Bernardo Garcês, onde ele estabeleceu que os cartórios deveriam dar prioridade à transferência eletrônica dos valores que estavam já objeto de depósito nas contas judiciais, desde que o advogado e parte, né, declarassem essa intenção de receber através de transferência eletrônica, mas, obviamente, trazendo aos autos do processo, nessa petição, os dados bancários daqueles que pretendem receber o crédito como exequente. Então, realmente, nessa pandemia, foi muito utilizado isso, evita da pessoa ter que pegar um documento, seja impresso no computador, quando é processo eletrônico, seja físico, quando o advogado ou a parte vai até o cartório e retira lá o seu alvará, por exemplo, e tem que ir ao banco, ficar numa fila. Sabemos que temos, nesse momento aí, aquela fila terrível que chega a doer o coração ver com as pessoas de manhã na fila da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, por conta do auxílio emergencial. E aí você tem lá as partes e advogados com essa possibilidade de evitar, por exemplo, essa tentativa de ir ao banco receber, com essa possibilidade da transferência eletrônica, desde que seja requerido pela parte através do seu advogado e, consequentemente, obrigatoriamente, informando os dados bancários. E tem dado muito resultado. Aqui em Campo Grande, eu posso afirmar que foi um sucesso agora nessa pandemia. Bom, artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. De que forma? Também com expedição de mandado de levantamento. Vamos imaginar que aquele bem que foi objeto de venda, de arrematação, no leilão judicial, ele tenha sido vendido por 100 mil. Poxa, mas a dívida dele é de 50 mil. Aí, aquele valor de 100 mil, você vai pegar os 50 mil da execução, mais as custas do processo, mais 5 mil, exemplo, mais honorários, mais 5 mil, tem 60. As despesas do leilão, tem mais 3 mil. Ou seja, eu tenho ali, então, 53 mil, ou 63 mil, desculpa, esqueci agora. E aí, então, depois de pago tudo, custos, honorários, lembrando também que há uma atualização desses valores. Cristiano, depende da natureza do valor. Por exemplo, se for uma verba indenizatória, uma indenização de danos morais, não incide imposto de renda. Agora, por exemplo, se você entra com uma ação e nessa ação é uma cobrança de aluguel não residencial, que é aquele aluguel comercial, onde você tem lá a declaração de imposto de renda já na fonte, você vai tributar esse valor sim. Não tem jeito, você não foge do fisco não, meu amigo. Então, havendo algum valor em excesso, ou seja, já foi cumprida a obrigação, pagando as custas, honorários, com aplicação da atualização lá do valor, os juros, né? O que sobrar, o próprio juízo também vai expedir um mandado de levantamento ou a própria transferência eletrônica bancária para a conta do devedor executado, quando ele assim requerer e informar os seus dados bancários. Bom, o artigo 908, ele trata da pluralidade de credores ou exequentes. Lembrando, como vocês já tiveram lá em processo civil 1, o chamado litisconsórcio. Lembra? O litisconsórcio é a pluralidade de autores ou réus. Litisconsórcio ativo, autores, e litisconsórcio passivo, que são os réus. Vamos imaginar que nós temos 3 autores. E os 3 tiveram êxito na demanda contra um ou mais réus, pouco importa. Essa é a chamada pluralidade de credores. E aí, então, nós temos a questão da distribuição, né, e entrega através do mandado de levantamento de acordo com a preferência. E aí vai ser de acordo com o processo, quem tem a preferência sobre alguma coisa de acordo com a natureza lá da obrigação de pagamento. O parágrafo 1º diz aqui, no caso de adjudicação ou alienação,
Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza própria terreno, ou seja, o que é natureza própria terreno? É aquele crédito que fica vinculado especificamente ao quê? Ao imóvel, por exemplo. Lembrando aí a questão do bem imóvel, a gente tem lá, por exemplo, o valor do IPTU, e isso, perfeito, IPTU, tá vendo? Pensamos juntos. O próprio IPTU. Imagine que você tenha lá um crédito de IPTU, porque o devedor, na época, ele, na verdade, ele entrou com uma ação de repetição de débito contra o município, Fazenda Pública Municipal, que é a Fazenda Pública competente para cobrar, né, o próprio IPTU, Imposto Territorial sobre a Propriedade Urbana, e aí então ficou um crédito pertencente àquele imóvel, ou seja, é um crédito próprio terreno. Ele será o quê? Inserido naquele bem objeto da penhora. Mas o crédito do IPTU vai se somar com o bem do imóvel. E aí por isso que diz, ele vai o quê? Vai subrogar sobre o preço. Ele vai ser acrescido ao preço conforme aí, sempre observando essa ordem de preferência. Então, aquele valor lá do IPTU que veio de crédito para o devedor será inserido no valor da execução. Sobrando, devolve-se ao devedor executado. E não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes. E aí você tem, por exemplo, que observar a anterioridade de cada penhora. A primeira penhora, a segunda, de acordo com a parte processual, né, o litisconsórcio chamado ativo na execução, que teve a prioridade, que conseguiu a penhora primeiro. Mara, se tiver dívida de IPTU, já bate a dívida. Pode ser que a Fazenda Pública Municipal não perceba, mas aquele credor, por exemplo, que adjudicar aquele bem, ele tem que verificar a situação fiscal do imóvel. E se tiver alguma dívida do devedor, ele vai declarar aquela dívida e vai abater no valor, por exemplo, do crédito, que é dívida do devedor executado. E para finalizar aqui o artigo 909, que diz: os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Então, perceba, tanto a questão da prioridade da penhora, quanto um direito de preferência, têm que ser requeridos e o juiz irá, à conclusão, avaliar. Por exemplo, vocês já viram algum tipo de contrato de locação onde o locatário e o locador estabelecem como cláusula contratual um direito de exercício de preferência para aquisição do bem? Isso, Robson, Código Civil. Não vamos entrar nesse mérito hoje não, que aí não foge da alma, mas é isso aí, obrigado. Já viram algum contrato de locação onde o locatário pode exercer o direito à compra daquele bem imóvel? Existe. Então, por exemplo, se aquele bem estiver com preferência e o locatário for um dos autores da ação, ele pode sim requerer o direito de preferência em detrimento aos demais credores, falando aí exatamente, Mara, a maioria dos contratos de locação tem. Realmente tem essa cláusula aí de exercício, né, de direito de preferência do locatário para aquisição do bem. Já fixa um valor ou estabelece lá, no caso de haver um conflito de valores, a nomeação até, por exemplo, de um perito, de um assistente lá de corretagem para avaliação do bem, ou uma empresa designada para avaliação daquele bem, e após a avaliação, então, você tem a fixação do valor e aí sim exerce o direito de preferência do locatário para aquisição do bem. Perfeito. Bom, e aí voltando aqui para o nosso probleminha, bem tranquilo hoje, vamos ver aqui, no caso da satisfação do crédito, qual seria a única alternativa incorreta. Bom, primeiro aqui, o exequente terá a satisfação do seu crédito quando requerer para si o bem penhorado e o mesmo for suficiente quanto ao valor. É chamado o quê? Adjudicação, quando o bem, objeto desse requerimento, ele tem o quê? O valor suficiente para garantir a execução. Perfeito. Segunda opção, poderão ser levantados os depósitos judiciais para satisfação do crédito. Perfeito. Ainda que o devedor executado tenha realizado vários depósitos, o somatório deles cumpre a obrigação de pagamento de quantia certa? Sim. Então, poderão ser levantados através de mandado de levantamento
emitidos pelo juízo após o quê? Requerimento do exequente, na pessoa de seu advogado. 3. O exequente peticionará no processo a quitação ao executado dos valores objetos, né? Falta um Szinho aqui, de mandado de levantamento, como nós falamos anteriormente aqui. Todo o valor que o requerente, exequente, credor, estiver ali pleiteando, pleiteando é um termo errado, estiver requerendo ao cartório, ao juízo, para levantamento, ele está o quê? Dando a quitação no próprio processo daquele valor que ele pretende levantar. E a última, que é incorreta, né? Não será permitida outra forma de recebimento de valores pelo exequente que não seja através de mandado de levantamento. Não, essa é a grande questão de hoje. É passar para vocês que poderá ser objeto de transferência eletrônica esses créditos do exequente no processo civil. E aí a pandemia foi um grande exemplo de como esse artigo 906, parágrafo único, ele teve realmente uma aplicação sensacional. Talvez o legislador não tenha feito com esse propósito, tenha feito de forma a otimizar o trabalho do cartório, até evitar que a parte tenha, hoje, com a informática tão avançada, com as nossas redes, né? A internet, as comunicações aí instantâneas, para que a pessoa vai ao banco, se eu posso fazer um requerimento num processo que já é eletrônico, pedindo, ou até que seja físico, eu vou lá no projeto, protocole a petição pedindo a transferência para uma conta designada. Obviamente, eu entendo, é aí uma opinião pessoal, embora eu já vi juízos transferir para contas que não sejam dos credores ou do próprio advogado, eu acho que tem que ser uma conta vinculada às partes do processo, no caso aí, os credores, exequentes ou o próprio advogado. Mas eu já vi aí recentemente juiz conceder essa transferência bancária por conta, não da pessoa da parte, mas sim de um terceiro, mas que foi indicada pela parte. É que o CPC, né, ele não faz especificamente de uma conta da parte processual. Diz aqui, para outra conta indicada pelo exequente. Então fica muito subjetivo. Qualquer conta que ele indicar. Porém, eu tenho essa restrição de que tal deveria ser para conta somente da pessoa. Mas aí vem aquela questão, e se a pessoa tem um nome negativado, se tem uma dívida no banco, onde ele tem uma conta corrente, como é que ele faz? Vai colocar o depósito lá e o banco vai segurar o dinheiro dele? Enfim, a gente passa a entender. Bom, mas voltando aqui para vocês agora, dando a palavra para quem quiser, fica à vontade. Eu queria mesmo passar para vocês esse momento do processo, né? Esse momento aí de grande alegria do exequente, do credor, e como é que funciona essa sistemática aí de expedição de mandado de levantamento, ir ao banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Sempre os bancos públicos. Enfim, me digam aí vocês. Pelo que eu vi aqui, a grande maioria de vocês, 26 pessoas fizeram, 21 pessoas acertaram. Então, a grande maioria foi com exatidão aqui na nossa resposta. Mas vamos lá. Alguém quer se manifestar? Por favor, fiquem à vontade. Tudo tranquilo? Não, professor, boa noite. Por Robson, tudo A princípio, tranquilo? entendo a explicação que o senhor discorreu nos artigos do ano. O senhor foi bem explícito e ficou a contento o entendimento. Tá bom? Beleza, Robson. Obrigado, meu irmão. Bom, mais alguém quer se manifestar? Tudo tranquilo? Cristiano, hoje não. É terrível, Cristiano. Eu não passei para vocês o TED, não? Será que eu esqueci? Boa lembrança, Leandro. Acho que Eu o senhor falou esqueci. sim. Não passou, não. Passou, não. Acho que o senhor falou sim, não? professor. Acho que eu falei alguma coisa sobre o engano, Cisbajude. Não. Não? Eu lembro que o senhor tenha falado, o senhor falou que ia dar um tema livre para a gente Isso. escrever de 7 a 10
laudas a respeito de qualquer tema, não precisava nem ser exatamente atrelado à matéria de direito processual civil. Acho que o senhor falou sim. Foi. Deixei uma coisa bem à vontade, verdade. Tem razão. Mas, eventualmente, se quiserem modificar, fazer alguma outra... Até porque eu estou vendo aqui, essa modalidade virtual, as nossas aulas voam, né? Parece que o conteúdo ele é muito mais rápido aplicado. É impressionante. Se a gente tivesse na modalidade presencial, estaríamos com a matéria muito mais atrasada. E a nossa matéria está muito adiantada. Infelizmente, ou melhor, felizmente, né, é uma das coisas que a questão virtual nos oferece. A gente fica mais acelerado, parece que a matéria vai mais rápido. Até porque em sala de aula é outro ambiente, né, outra velocidade. Aqui a gente fica mais focado, às vezes, esquece um pouco e vai muito rápido. Sara, pode ser em grupo, sim. Pode ser, sim. Se a gente Mestre, já quiser... tem assim o prazo para entrega? Olha, o prazo da entrega é até a segunda avaliação. Pode fazer com tranquilidade. Ok. Aliás, a gente pode até conversar amanhã, porque nós vamos concluir nosso programa antes da avaliação. Pode até promover, de repente, pegar um tema interessante, atual, fazer um debate bacana nas aulas. O que vocês acham? Vamos pensar nisso. Sem responsabilidade de nota por apresentação, pelo amor de Deus. Vamos pegar uns temas Muito atuais bom, aí, muito bom. fazer uns debates bacanas aí nas aulas. Esther, o grupo de quantas Excelente. pessoas? Assim, eu fico muito à vontade para deixar vocês aí. Grupo de 5, 6. Você já tem os grupos mais ou menos definidos. Tem grupo de 8, grupo de 4. Fiquem à vontade. Eu não vou interferir nessa. Não, Esther, não precisa apresentar, não. Eu que estou sugerindo, assim, algum tema bacana, que a gente possa, de repente, fazer algum debate aí legal. Por exemplo, no semestre passado, eu lembro aí que a pandemia, toda semana tinha um decreto aí, com uma suspensão da justiça no decreto. Como eu estava dando aula de processo civil 2, aquelas tutelas de urgência, eu, toda semana trazia uma discussão, uma sentença, aí tinham colegas que eram favoráveis, contra. Poxa, deu uma discussão muito bacana aí no semestre passado. E se eu trago uma coisa legal para vocês assim, quando a matéria concluir. Lembrando que, mais uma vez, a gente faz aquela aulinha de revisão para a prova, para a segunda avaliação, dizendo o que vai cair. Aqueles colegas que eventualmente perderam alguma aula têm chance de se recuperar, assistindo novamente o conteúdo. Beleza? Podem ficar tranquilos. Vamos concluir com bastante êxito esse semestre. Perfeito? Mestre, outra pergunta. Tipo assim, as aulas ao sábado, sei que nem todo mundo, assim, devido ao trabalho e tal, tem a possibilidade de assistir aula aos sábados. Tem marcado presença, assim, ou não? Não. Sem... o Renan já trouxe uma questão interessante aí, ó. A posse do ministro do STF, que sofreu a sabatina ontem no Senado, né? Excelente, Renan, excelente. Muito bom. Bom era a gente fazer uma sabatina nele. Mas excepcional. Agora, Leandro, desculpa, respondendo a você, é claro que eu serei muito razoável com essas aulas de sábado. Em que pese aí, eu quero muito que vocês frequentem, mas eu sei que foi uma coisa de cima da hora, de última hora, melhor dizendo, né? Mas eu serei bem tranquilo, bem flexível quanto àqueles alunos que não puderem assistir, inclusive os alunos que não puderem nem realizar as provas quando forem aos sábados. Certamente eu darei um jeito de marcar um outro dia para aqueles colegas que não fizeram. Não se preocupem, ninguém será prejudicado. Podem ficar despreocupados. E se for Ok. necessário, inclusive, para aqueles alunos que faltaram muito, que não puderam assistir, a gente marca até, eu vejo aí um dia que eu esteja mais tranquilo, marca até uma aulinha extra, fazer um resumão com a galera. Estou aqui para ajudar, não estou para atrapalhar ninguém, não. Pode ficar Professor. tranquilo. Mas o Valeu, Alex, Márcio. Márcio. Obrigado. o Alex falou no privado que o Bruno mandou para ele que o sistema automaticamente já registra a ausência do aluno, inclusive que o Leandro já está até reprovado por causa disso. Falou aí. Olha, Márcio, Sacanagem, cara. Poxa, Márcio, Pegadinha, glu-glu-guê. eu ia até falar que você estava entregando os protocolos aí escondidos da Unird, mas
Tô brincando. Assim, ainda que acontecesse isso, Márcio, não tenha dúvida que eu tenho autonomia pedagógica até para retificar, se for o caso. Ainda mais uma turma aí tão bacana quanto vocês participam, vocês assistem. Inclusive, a aula do sábado passado foi tão boa, né? Eu, particularmente, gostei muito. A galera interagiu bastante. Acho que vocês gostaram mais de esportivo do que processo civil. Eu fiquei com essa sensação. Tinha Vamos muito ver. flamenguista, professor. A aula não foi muito legal, não. Pessoal feliz, né, Márcio? Fazer o quê? Márcio, só uma perguntinha rápida. Qual é o seu time? Sofredor. Robson tá lá, show. Brincadeira, hein, Márcio? Deixa o Flamengo quieto, deixa o Flamengo quieto. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Assistindo a mesa e a sangue, não adianta. Não. O time que tá ganhando, a gente não mexe, hein? Isso aí. Parabéns para vocês. Parabéns pela coragem, Márcio. Muitos teriam vergonha. Coragem não, cabelo, isso é boa, professor. Não é coragem, não. Isso aí, meus amigos. Uma beleza. Então, lembrando, hein, Márcio, nós temos um exemplo de 1995 para as aulas de direito esportivo. Um erro de... Já pensou se tivesse o VAR em 95? Não, mas e não tem. o Márcio Rezende tivesse visto tudo. Se for assim, a gente vai voltar muitos outros títulos aí, professor. Vamos voltar em 97. Flamengo, aquele impedimento do Dodô lá que não estava impedido. Lembra disso também, não? Aquela bandeirinha lá na Paula de Oliveira lá que anulou 4 gols do Botafogo, 3 gols, sei lá. Tinha que fazer uns 10 gols para valer 1, pô. Não, eu não lembro disso, não. Minha memória é muito ruim. Copa do Brasil? Pô, Botafogo. Não faço a menor ideia. Pelo amor de Deus. Márcio, vem ser feliz. Ela posou agora funcionando vá para frente. Ela posou nu e tudo, professor. Ficou rica depois. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Isso eu lembro, né? Jogando para não cair, rapaz. Escuta o tipo. É isso aí, gente. Valeu. Beleza, Márcio tá de parabéns. Sem comentário. Flamengo puxar um assunto de aula sobre futebol. É isso aí, Marcos. Márcio, muito boa coragem. Eu também acho, Paulo. Concordo, Paulo. Meus amigos, eu vou correr aqui então. Grande abraço a todos. Amanhã estamos de volta aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, professor.